Irmãos, bom dia. Então vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Hoje nós vamos começar um estudo bíblico na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, do 1 ao 11. E nós vamos hoje fazer um estudo expositivo, versículo por versículo desse capítulo, e vamos aprender sobre esse tema: salvação, crescimento e frutos. Como que a Bíblia atrela, emenda uma coisa na outra? Aquele que é salvo precisa crescer, aquele que cresce precisa dar frutos. Na Bíblia tudo é progressivo, nada é retroativo. Então hoje nós vamos meditar nesse texto, e eu desejo de todo o coração que nos abençoe e nos inspire. Mas antes, vamos ler uma outra passagem, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12. Na última reunião do conselho nós lemos esse texto e refletimos nesse texto com o conselho. E eu quero compartilhar com os irmãos também, porque esse texto, um versículo desse texto, vai ser o versículo-chefe do nosso ano 2021 aqui da igreja. Hebreus 12, a partir do 1, diz assim: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu acho fantástico o que o autor aqui vai dizer: corramos com perseverança a carreira que está proposta. Esse correr aqui, ele tira a ideia do mundo olímpico, dos Jogos Olímpicos. É a ideia do atleta que precisa se esforçar para chegar no pódio, precisa se esforçar para chegar ao objetivo. Eu creio, irmãos, tenho conversado muito com a minha esposa, que esse é um tempo que vai exigir esforço de nós cristãos, esforço do servo e da serva de Deus. Tudo ao nosso redor, das catástrofes da natureza aos acontecimentos sociais, violência, morte, guerra, tudo contribui para o desânimo, para o retrocesso, para a estagnação, para criar medo no nosso coração. Quando nós olhamos o nosso mundo, parece que o nosso mundo, o nosso tempo vai nos devorar vivos. Tanta morte, tanta dor, tanta violência. Mas nós, igreja, continuamos correndo essa carreira. E como nós ganhamos coragem olhando para Jesus. Olha o que ele diz aqui: Jesus correu a sua carreira, Jesus cumpriu o seu ministério. E ele diz aqui que ele fez não levando em conta a ignomia. O que é ignomia, irmãos? Vergonha pública. Jesus, diante de toda aquela vergonha, toda aquela dor, não titubeou, olhou para a cruz, buscou forças no Pai e correu a sua carreira. Agora é a vez da igreja. Nós precisamos olhar para Deus e seguir adiante. Então que seja o nosso ano, nós tenhamos essa disposição 2021, que 2021 seja esse tempo de prosseguir. E esse vai ser o lema da nossa igreja para 2021. 2021 é tempo de prosseguir. A vida precisa continuar e nós precisamos caminhar. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé para a gente orar, vamos agradecer e depois vamos cantar um hino. Pai querido, nós te louvamos pelo dia de vida, que manhã maravilhosa, Pai, agradável. E é bom estar aqui, Senhor, com esses irmãos, com essas irmãs, e ler a Tua palavra, te louvar, te adorar. E nós queremos clamar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a correr essa carreira, Pai. Que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos na vida cristã, Pai, para chegarmos ao final, Senhor, para nós louvarmos o Teu nome, para nós continuarmos avançando. Nos dê coragem, nos dê bom ânimo, nos dê discernimento, ó Pai, para que nós possamos correr essa carreira com segurança, com paz, mas com determinação, Senhor.
nos abençoe, nos fortaleça, fortaleça o nosso ânimo individual, fortaleça o nosso ânimo coletivo, que o Senhor, ó Pai, traga bom ânimo. É uma palavra que o Senhor disse muito para nós, bom ânimo. Então, Pai, pelo mover do Espírito Santo, põe bom ânimo no nosso coração, Senhor. Nos ajuda a corrigir focos, metas, objetivos. Cuida de nós, Pai, cuida da nossa igreja, cuida daqueles irmãos que estão angustiados, entrincheirados, ó Pai, no medo, no desespero. Acalma esses corações, ó Pai, que eles se lembrem que o Senhor está diante de nós. Ó Pai, olha a nossa sociedade, olha o nosso mundo, ó Pai, que está gemendo, chorando, sendo varrido, Pai, pela desesperança, pelo pecado, pela incredulidade. Ó Pai, levanta a tua igreja, Senhor, para anunciar que o Senhor é Deus e reina sobre todas as coisas. Há socorro e há refrigério. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nações deste mundo, Senhor. Nos abençoe, abençoe as nossas famílias e abra o nosso coração, Pai, para a tua palavra ensinar o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, vamos cantar um hino 107. Crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, qualquer coisa que pensam que faz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria querer mostrar. Pedro, primeiro capítulo, verso 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Nós vamos falar então, como já disse, sobre salvação, crescimento e frutos. Nós vamos falar primeiro um pouquinho, para a gente entender bem a carta, como nós vamos versículo por versículo, expositivamente. Então a gente precisa entender primeiro por que Pedro está escrevendo essa carta, o que estava acontecendo naquela igreja, quais eram os problemas interpessoais, pessoais, quais eram as dificuldades espirituais, quais eram as ameaças que estavam tentando barrar aquela igreja. Por quê? Porque aí nós podemos identificar com a nossa vida e nós vamos perceber que são problemas que nós enfrentamos hoje também. São coisas, salvo as proporções, que também podem nos ameaçar. Então é importante, quando a gente faz esse tipo de estudo expositivo, de versículo por versículo, que a gente arme o contexto. Há uma expressão no meio presbiteriano, no meio teológico, acadêmico, que diz assim: versículo fora do contexto é versículo de pretexto. E a gente sabe muito bem disso. Quando você tira um texto, aí você consegue justificar qualquer coisa se você usar um retalhinho do texto. Então é muito importante num estudo bíblico bacana, de substância, como diz o nosso pastor Jeremias, que a gente entenda o que estava acontecendo, para a gente fazer uma aplicação correta para a nossa vida. Então vamos pensar o seguinte: primeiro, eu não sei você, mas eu me espanto quando eu vejo, leio aqui, nós lemos só um pedacinho, mas dá vontade de ler a carta toda. Eu me espanto de ver Pedro falando tão profundamente, de uma elaboração teológica lúcida, coerente, porque a gente lembra daquele Pedrão lá dos evangelhos, não parece que é a mesma pessoa, né? Não parece um homem falando de fé, falando de frutos, falando de domínio próprio, falando de fraternidade. Não parece aquele homem nervoso, inquieto. E quando a gente lê os evangelhos, parece que Pedro é aquela criança que não para quieta, né? Ele está aqui, ele está ali, ele está cá, ele está acolá, ele mexe com um, ele mexe com o outro. Ele é ousado, mas ao mesmo tempo que ele é ousado, falta profundidade, porque ele acusa os irmãos, discípulos, né? Fala: esses aí te abandonam, mas eu não vou abandonar. Quer dizer, imaturidade. Ele mente para Jesus: se esses todos foram embora, eu estou aqui, vou morrer contigo. Daqui a pouquinho o homem está lá negando Jesus, fugindo, não só negando, mas confirmando o erro, né? Porque quando alguém diz lá: olha, esse aqui é um deles, porque ele também é nazareno, ele amaldiçoa as pessoas lá do Sinédrio, né? Ele xinga a mulher, xinga o homem, fala: vocês são loucos, eu não conheço Jesus.
é um homem assim que quando nós lemos o Evangelho, a impressão que falta temperança. Ele está hora 8, hora 80, hora 8, 80 ou 8. Não tem um meio termo, né? E quando nós lemos, por exemplo, essas duas epístolas, a gente percebe o peso da conversão na vida de uma pessoa. A conversão traz temperança, a conversão traz mudança no caráter, na mentalidade. Então já começa por aí. E aí, irmãos, é importante a gente entender então, primeiramente, né, qual que é o gênero literário dessa carta. Essa carta aqui entra no que a gente chama de gênero de discurso de despedida, ou de testamento, ou carta de despedida. O que acontece nesse tipo de gênero literário? Porque a gente sabe que todo livro da Bíblia está dentro de um tipo de gênero literário, narrativa, sapiencial, sagas, e assim por diante. O que acontece, é bem claro quando a gente lê nesse gênero literário aqui, o discurso de despedida, alguém assume uma posição pastoral, é como um paizão que estivesse falando para os filhos o recado final. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, estejam firmes, estejam fortes, olha os exemplos do passado, olha o exemplo de Cristo, eu oro para que dê tudo certo, eu oro, lembre-se das minhas palavras. É o que Pedro está fazendo aqui. E isso ajuda a gente a entender, né, o contexto da carta, porque lá no capítulo 2, do verso 13 ao 15, olha o que ele diz: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar o que? A memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. O que ele está falando ali, irmãos? Do corpo, né? Então olha lá. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, eita revelação difícil, eu enviarei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Então logo no começo da carta a gente já entende uma coisa: Pedro está aqui muito provavelmente próximo do seu martírio. Pedro é martirizado mais ou menos por volta do ano 80, aí é 2 para baixo ou 2 para frente, né? 2 antes ou 2 depois, essas datas assim, aproximadas, quer dizer, pode ser 82, pode ser até 83, 77, 78, então Pedro é martirizado no montão, que tudo indica, ele já está nesse momento aí, já está sabendo que está chegando no fim, e a carreira dele está acabando, isso não vem dele, porque olha o que ele diz ali: esse tabernáculo aqui eu já estou abandonando, porque Jesus Cristo me falou, Jesus falou, está falado. Então Pedro tem plena consciência que Jesus já está para chamá-lo, a carreira já foi cumprida, o ministério já está corrido, o que ele tinha que pregar já pregou, o que tinha que falar já falou, as experiências já foram vividas, mas há uma última lição. Então essa carta começa nesse tom de despedida. O que motiva a carta? Vamos lá. Agora imagina você, né? Você tem que escrever uma carta, e aí você começa na carta dizendo assim: olha, minha esposa, meu filho, minhas filhas, minha igreja, eu estou escrevendo essa carta porque Jesus já me revelou que já está dobrando a curva da boa esperança. Já pensou a situação? Mas esse é o momento, é a solidez da fé, irmãos. É um homem que diante da morte está em paz com ele. É um homem que diante da morte sabe que a vida dele valeu a pena, que foi vivida para Deus. Pensa comigo, irmãos, para escrever com esse tom de sobriedade, com esse tom de serenidade. Olha, eu sei porque Jesus já me falou, o tabernáculo vai deixar, eu vou para o pó da terra, mas eu quero que vocês se lembrem, vocês se empenhem depois da minha partida. Esse tipo de serenidade, de sobriedade, de paz diante da morte, de paz. De onde Pedro está escrevendo isso aqui? Vamos lembrar, irmãos, que se ele está martirizado, ele está no cárcere. Aliás, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia não fala, mas a maior parte dos relatos históricos extra-bíblicos vão dizer isso. E eu não duvido, porque os romanos martirizavam com uma cruz, ateavam fogo nas pessoas, serravam ao meio, jogavam para os leões e por aí afora. Era todo tipo de barbárie. Então, se ele foi martirizado por volta do ano 80, é quase a época de Nero já, a coisa era feia, era difícil ser martirizado nesse tempo. Não é ficar em casa igual a gente teve que ficar na pandemia e falar assim: que sofrimento ficar dentro de casa. Não, meu filho, a coisa ali era feroz, né? Então, talvez a gente já comece a aprender algo aqui, ó. De onde vem essa ausência de paz no nosso coração?
Né? De onde que vem essa moleza espiritual que tomou conta dos crentes do século XXI? De onde vem, meu irmão, que tipo de espiritualidade é essa nossa que tudo nos abala, tudo tira do eixo, tudo é motivo da gente parar, tudo é motivo da gente... Peraí, será que nós já entendemos a profundidade do chamado de Deus em Cristo na nossa vida? Então a carta já começa dando uma bela exortação em nós e nos fazendo pensar o seguinte: nós não estamos morrendo, mas nós estamos apavorados. Nós não estamos presos para ser pregados na cruz de cabeça para baixo, mas nós estamos banco. Peraí, qual é a convicção do meu chamado por Deus? Qual é a convicção do nosso ministério? Qual é a convicção daquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer? Qual é o legado que nós vamos deixar? Outra coisa muito importante que eu entendo aqui nesses versículos, Pedro está falando de legado, irmãos. Olha o que ele diz ali: qual de nós vai poder dizer isso aí no fim da carreira? Ô meus filhos, minhas filhas, eu não estou mais aqui, mas a hora que eu for, sei que vocês vão se lembrar do que eu estou falando, vocês vão se lembrar do que eu ensinei, vocês vão se lembrar do que eu exortei vocês a fazer. Qual é o nosso legado, irmãos? Então, primeiro, como nós estamos vivendo o nosso chamado, quais são as nossas convicções, qual é a nossa firmeza, quais são as razões para a nossa firmeza ou não, e segundo, que tipo de legado nós estamos construindo espiritualmente. É uma boa pergunta, né? A gente conversa bastante isso, né? Qual é o nosso tipo de legado para nós, para a nossa comunidade, para as nossas filhas, para os nossos filhos, para a posteridade? Então vamos lá. O que estava acontecendo? Por que o Pedrão aqui, já velhinho, vai escrever esse tom de despedida para dizer: olha, vocês têm que estar firmes, se lembrar do que eu estou falando? O que estava acontecendo? Vamos lá. Pano de fundo da carta. Pedro escreve então sua segunda epístola para cristãos que estavam sendo ameaçados pelo falso ensino, ameaças internas que poderiam resultar em apostasia e mornidão. Veja a diferença da primeira carta. Na primeira carta, o perigo era externo, perseguição. Então Pedro, na primeira carta, vai ter o intuito de animar. Olha, vocês estão sofrendo, está sofrendo. Na primeira carta, Pedro fala assim: ó, sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo nos vossos irmãos pelo mundo todo. Ou seja, não estava fácil para ninguém. E aí Pedro vai dizer: ó, mas não estranheis o sofrimento como se fosse fogo estranho no meio de vós. Ele vai trabalhando toda aquela temática lá. Então na primeira carta, Pedro tem que animar esse povo que estava passando pela boca do funil, perseguição. Na segunda carta não tem perseguição, o inimigo é interno. Falsos mestres que estavam com falsos ensinos, desviando os crentes, deturpando, confundindo a mente do pessoal e conduzindo à apostasia. Olha o que o Pedro mesmo vai falar dessa gente lá no capítulo 3, verso 17: pois vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza e fé. Olha só o que Pedro vai dizer desses caras. Eles são o quê? Insubordinados. O que eles estão pregando? Erros. Não suceda que, arrastados pelo erro. E o que acontece com quem cai no erro? Descai da própria fé. Então, se na primeira carta foi escrita para animar o povo que estava sofrendo perseguição, aqui na segunda carta é para advertir a respeito dos riscos desses falsos mestres. E quando você lê a carta, se você continuar lendo depois da sua casa, de onde vinham esses falsos mestres? Dentro da própria igreja. Não era gente que veio de fora e de repente bateu lá na porta, porque os inimigos de fora a gente conhece. Se chegar um ateu lá na tua casa, né, com uma metralhadora, com um revólver, qualquer coisa, e falar: nega Jesus, você já sabe que a missão dele. Mas quando o inimigo vem de dentro, é como a gente diz no ditado: lobo em pele de cordeiro, né? Normal, a gente vê muito isso hoje. Erros doutrinários que conduzem a heresias terríveis dentro da igreja. Dentro da igreja. Abre um parênteses, já vi na internet um pastor pregando assim, falando que aquele milagre de Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você lembra? Você é bom de Bíblia?
Foi uma festa. Você lembra qual festa? Casamento em Caná da Galileia. E aí o que ele fez? Transformou água em vinho. A gente sabe que aquela talha era 400 e pouco litros de água, era muita água, virou muito vinho, porque a festa durava uma semana, 10 dias naquela época. Não quer dizer que bebeu tudo num dia e ficou todo mundo bêbado. Muito bem, eu ouvi um pastor pregando assim esses dias, que esse milagre de Jesus foi inútil. Que por que Jesus foi transformado em vinho não serviu para nada. Jesus estava querendo fazer o que com aquilo? Que aquilo era uma monstruosidade, que era uma aberração. Que Jesus podia até ter feito o milagre, mas ele não aceitava o milagre de Jesus. Oh, então, às vezes, os erros, eles não estão lá fora, os erros estão dentro. E hoje, irmãos, nesse tempo de analfabetismo bíblico, isso piora muito. Piora muito. Então, olha só, o contexto é erros doutrinários, erros bíblicos, falta de conhecimento bíblico, invariavelmente conduz à apostasia. Então está aqui um segundo ensinamento para nós. Se nós não tivermos firmeza bíblica, logo a gente está desanimado. Então fala por mim, faz uma experiência da sua espiritualidade individual, porque tem que sempre ser do individual para o coletivo, né? Na igreja, às vezes nós fazemos errado, nós queremos do coletivo para o individual. Não pode, porque eu terceirizei. Não, é do individual para o coletivo. Eu sou bênção com Deus e aí eu sou bênção para os outros. Então, faltou Bíblia, faltou firmeza bíblica, faltou convicção bíblica, faltou conhecimento. Busca, nós vamos ver isso aqui no texto. Gradativamente vai se criando. Irmão, fica uma semana sem ler a Bíblia para você ver. Fica uma semana sem orar. Na outra semana, sabe o que você vai fazer? Você vai orar dobrado e ler a Bíblia dobrada. É assim? Aí você vai falar assim, já fiquei uma semana, fico 10 dias. Fica 10 dias. Na outra semana, o que você vai fazer? Já fiquei 10 dias, fico 15. Ficou 15, o que você vai fazer? Daqui a pouco você nem sabe, você está igual a história que eu contei aqui no domingo, né? Que eu preguei esse texto. Perdeu a colherzinha dentro da Bíblia, ficou a colherzinha lá, só 8 meses. Falta de espiritualidade, falta de práticas espirituais, invariavelmente nos enfraquece. E aí nós caímos naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá: olha, não sejais arrastados como meninos para todos os lados. É o que estava acontecendo com esse povo. Os falsos mestres estavam pregando e eles estavam sendo arrastados. O que os falsos mestres estavam pregando? Vamos ver aqui para a gente entrar no texto. Qual era o conteúdo desse ensino? Vamos lá. Primeiro, eles negavam a autoridade de Jesus. Aí, meu filho, não dá, né? Negou a autoridade de Jesus, é demônio. Corre que é demônio, não tem jeito. O que esse povo falava, irmãos? 2 Pedro 2:1. Está tudo na carta, olha lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá em vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o primeiro erro, irmãos, quando ele diz assim, olha lá, renegaram o soberano Senhor, eles destruíram a base de fé. Porque quando nós subtraímos Cristo, a cristologia está comprometida. Quando a cristologia está comprometida, a soteriologia também está. Vou traduzir. Cristologia é a doutrina da nossa salvação, que está baseada em Cristo. Quem Cristo é? Ele é Deus. Quem Cristo é? O Cordeiro Santo de Deus. Quem Cristo é? O Verbo pré-existente. É o Alfa, é o Ômega. Quem Cristo é? É 100% homem, é 100% Deus. Quem Cristo é? É o Deus que se deu, que morreu, ressuscitou, voltará. Todas essas coisas que Cristo é, Cristo fez, Cristo ensinou, se chama cristologia. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu digo assim, ó, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Nós cremos nisso? Sim. Sim. Agora se eu digo para você, Cristo era 100% Deus, mas ele era mais ou menos homem. Está correto isso? Não. Ou é ou não é? Vocês estão inteligentes mesmo, né? Porque se ele não era homem, o que ele sofreu na cruz? Se ele não era homem, como que o Verbo encarnou? Então você percebe, se nós tiramos uma pecinha daquilo que nós chamamos de cristologia, o resto não se sustenta.
sustenta. Se ele não é pré-existente, como diz algumas seitas por aí, né, Cristo, algumas seitas dizem assim: Cristo não é pré-existente, Cristo é criatura de Deus. Se ele é criatura, ele não é criador, concorda? Então esse camarada fica batendo palma aí na porta dos outros, sábado de manhã, o que eles falam? Isso aí, olha, Cristo não era pré-existente, ele é existente. Errado. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Se ele é o alfa e o ômega, ele está antes do tempo e vai continuar depois do tempo, irmão. Quando aquele povo negava a autoridade de Jesus Cristo aqui, ó, eles estavam destruindo a obra de Cristo na cruz. E aí o Pedro dizia: olha, cuidado, porque eles estão negando que não pode ser negado a obra de Cristo na cruz. Aliás, irmãos, isso é uma dúvida na cabeça dos nossos irmãos. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele era uma alma que andava pelo mundo. Negativo. Tem gente que, por exemplo, pensa Jesus ressurreto como um penadinho. Lembra do penadinho? Que tinha alma assim, mas não tinha os pés, né, que flutuava. Quando Jesus ressuscita e vai lá falar com os discípulos, o que ele fala, Cristo? Põe a mão aqui, filho, ó. Vem. Aperta aqui. Vem. Aí Tomé, que é mais duvidoso, né, fala assim: ó, tá vendo aqui? Põe a mão na beiça aqui da lança aqui, filho. Tem sangue aqui, ó. Mais do que isso, 2 ou 3 passagens, Jesus ressurreto, ele senta com os discípulos e pede o quê? Pão, peixe, fala: tem comida aí, estou com fome. Quer dizer, Jesus não é um fantasma. Por quê? Se a gente fala que Jesus ressuscitou só a alma, é um fantasma, né? Cai por terra o quê? Doutrina da ressurreição do corpo. 1 Coríntios 15, vamos ressuscitar com o corpo glorioso, glorioso. Então, primeira coisa, negava o ensino de Cristo. Aí Pedro vai dizer: foge desse povo, que esse povo tem parte com o cão. Estão ensinando tudo errado para vocês. Segunda coisa, olha o que eles diziam: usava a liberdade cristã como pretexto para pecar, pretexto para libertinagem. Ah, que novidade! Olha o que ele vai dizer lá, 2 Pedro 2, 13 e 14. Considera um prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Será que tem alguma semelhança com a nossa sociedade? Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Então, segundo erro, o que esses falsos mestres diziam? Aqui uma coisa interessante da gente aprender antes da gente ir para o texto. Aqui já é uma espécie de pré-gnosticismo surgindo aqui. Vou traduzir. Basicamente, o que o gnosticismo pregava? Às vezes você ouve a gente falar essas palavras estranhas assim, né? Gnosticismo, docetismo, soteriologia, parece que está tão distante, mas não é. É importante até para a gente entender a Bíblia. Muitas cartas da Bíblia, inclusive o Evangelho, que talvez seja o mais espetacular de todos, que é o Evangelho de João, foi escrito por causa do gnosticismo. Muitas coisas que Paulo ensinou foi ensinada, foi escrita por causa do gnosticismo. Basicamente, o que diziam os gnósticos? A matéria é toda ruim. Eles diziam assim: ó, tudo que é matéria é ruim, então o corpo é ruim. Tudo que é espiritual é bom, então a alma é boa. E eles diziam assim: então, salva a alma, que a alma é boa, e o corpo que é ruim, você entrega para bagaçar. Já ouviu essa expressão? Então eles falavam assim, o gnóstico falava assim: ó, se a matéria é ruim e não tem salvação, aproveita a vida. Então eles se entregavam a todo tipo de paixão, conhecimento para tentar iluminar a mente, e libertinagem, visto que a matéria era ruim. Então a ideia aqui desses falsos mestres é a seguinte: para que falar que é tempo do Espírito Santo? Para que viver uma vida diferente? A matéria está condenada. Então o negócio é o seguinte: cada um viva a sua paixão, não tem limite, não tem regra. E eles ensinavam isso na igreja. E esses caras aqui são tão despudorados que olha o que ele fala aqui: se entregavam à devassidão em plena luz do dia. Quer dizer, os caras não tinham freio, não tinha dia, não tinha hora, não tinha limite. E a ponto de Pedro dizer assim: os caras estão cheios de adultério, não param de pecar nunca. Ou seja, nem disfarçar, eles disfarçam mais. É pecado, 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 pecado. A ponto do Pedro perder a cabeça e dizer lá o quê? São malditos. Então, foge dessas coisas. Então, o primeiro ensino:
negando a autoridade de Cristo. Segundo, ensino errado, ensinando o pecado. E aí o povo da igreja dizia o seguinte: já que é assim, então vamos atrás desse povo. Será que isso é um problema nosso hoje? Abre um outro parênteses aqui. Será que isso é um problema nosso hoje? Pecado, vida de santidade. O que vocês acham? Vamos, me ajuda aqui um pouquinho antes de ir para o último motivo da carta e a gente vai para o texto da carta. A impressão que dá hoje em dia realmente é essa daí. Mas isso aí era no meio da igreja, não era no mundo, não. É pior ainda. Vamos pensar o seguinte: o Pedro está falando aqui de coisa dentro da igreja. Dentro da igreja, não é no mundo não. Ele está O mundo é falando normal. uns caras aí que eles andam de dia e de noite, os caras só pensam pecado, 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 pecado. São manchas, eles dizem assim, são nódoas, né? São caroços no meio do povo, cuidado, são malditos. Mas isso aqui era só na época de Pedro? E hoje, irmãos, como é que é a coisa hoje? Está tudo diferente? Eu não sei vocês, mas eu converso com ela e falo assim, tem hora que dá vergonha de falar que é crente. Porque hoje nós tiramos o texto do contexto. E o povo presbiteriano adora citar Paulo falando aos Coríntios. E qual que é o texto que o povo usa de Paulo falando aos Coríntios? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é Tessalonicenses, se não me engano, é tudo posso naquele que me fortalece. É mais ou menos assim o versículo. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Mas o povo serve o versículo na onde? É só para Parte A. Tudo me é lícito. Convém a homens santos, a mulheres santas. Outra coisa que se já desafia mais aqui essa questão: qual que é pior? A vontade de pecar ou o pecado? Me ajuda aqui. Pergunta de filosofia: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é pior? O pecado ou a vontade de pecar? Lourdes, qual que é pior? Acho que a vontade leva. Deixa a Lourdes falar, rapaz, já está com a mão levantada lá. Quer falar? Deixa ela falar. Qual que é pior, Lourdes? Pecado ou a vontade de pecar? A vontade de pecar? Pesquisa. Zelita, qual que é pior? A vontade de pecar ou o pecado? O pecado. Seu Benê, a vontade de pecar ou ir lá e pecar? Acho que é o pecado. O pecado. Vontade de pecar ou ir lá e pecar? Na vontade a gente já pecou, né? Vontade de pecar ou o pecado? A vontade já foi concebida, a vontade, né? Já conduziu. Vontade de pecar ou o pecado? Para mim é a vontade de pecar, porque é o seguinte, pastor, pode até ser o segundo, mas acontece que o próprio Jesus falou, né? Quando você... Não estraga. Vontade de pecar ou pecado? Ô, Criscão, qual que é pior? Vontade de entregar de manhã, de noite, de dia, para mandar o doido mesmo, ou é o pecado? É a vontade de pecar. Então aqui tem um outro negócio que para a gente estar dividido as opiniões aqui, né? Uma outra coisa para a gente pensar. Jesus apertou isso aí. Vamos para Jesus, que é melhor, né? Vamos para Jesus. Jesus, ele é uma pessoa assim 100%, mas ele dificulta a nossa vida. Jesus olha para os discípulos dele e fala assim, ó, Coisa feita. tem umas mulheres bonitas aqui na Galileia. Aí os caras falam assim, tem. Aí Jesus fala assim, então eu vou falar uma coisa para vocês. Quem olhar para uma mulher com desejo impuro, Já é. já foi. Então é assim, ó, a vontade de pecar é tão corrosiva quanto o pecado em si. O Tiago vai além, né? O apóstolo Tiago, ele fala assim, ó, sabe onde vem todas essas coisas, essas trevas que está aí fazendo vocês errar tanto? Vem dos desejos pecaminosos que estão dentro de vocês. Porque o desejo concebe e dá a luz, e quando ele dá a luz, nasce o pecado. Então, irmãos, o problema, mas ele esquece que nem tudo é lícito. Tem hora, tem um momento, tem um dia, tem um testemunho, tem as convicções, tem tudo. Mas do outro lado, o cara está na igreja também, mas ele tem vontade, ele não sai, porque, meu Deus, ele não pode ver uma irmã, meu Deus, ele não pode ver nada, que dentro dele é a maldade, a maldade, a maldade. Qual dos dois está mais errado? Os dois. Os dois precisam santificar o coração. O texto vai falar disso, nós já vamos ver já como que a gente vence tudo isso. Vamos lá. Eu acho um barato. Não vou falar o nome do povo, vai pôr na internet, deixa pra lá.
Coisa assim, só para vocês. Eu tenho um amigo crente que, se nós estamos assistindo um jornal, ele olha assim, depois ele fala assim: você viu a roupa da repórter? Estava apertado, estava não sei o que. Eu falo assim: não vi, que cor que é a roupa dela? Então, assim, tudo ele vê a roupa, ele vê o tamanho, ele vê o comprimento, ele vê se a mulher era loira, se era zóio azul, se era zóio verde, mas ele fala muito em pecado. Então, assim, para mim dá a entender que dentro dele está um balaio de gato. Então ele quer fazer certo, mas ele não consegue, porque tudo é sensualidade. Então isso é muito perigoso, né? Não adianta o crente estar no banco da igreja, mas dentro dele está um turbilhão, e não adianta ele estar na igreja e está sendo um pecado, uma mancha do evangelho no mundo. Última coisa, esses caras desdenhavam da segunda vinda de Cristo. Então guarda na tua mente. Primeiro, negavam a autoridade de Jesus, diziam que Jesus não era Senhor, impossível. Segundo, diziam que podia pecar à vontade, porque o corpo era ruim, só salvava o espírito, então entrega o corpo para fazer o que você quiser. E o povo da igreja entrava, porque tem muita gente reprimida, então vamos aproveitar e vamos cair de braçada nesse negócio. Terceira coisa, desdenhavam da segunda vinda de Cristo. Olha lá, capítulo 3, verso 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas, 3:10, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Olha que maravilha! Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, tudo que nela há, será desnudada. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Essa carta, eu disse para vocês, foi escrita mais ou menos no ano 78 até 84, no máximo. A primeira geração de cristãos estava fazendo o quê? Partindo dessa para melhor. Quando aquela primeira geração de crente começa a morrer, eles olham para aquele povo e dizem assim: e agora? Jesus não voltou? Os crentes estão morrendo, então Jesus não volta mais. Por quê? Aconteceu um erro aqui, irmãos, de interpretação. A igreja do primeiro século ouviu a mensagem de Paulo, de Pedro. O que eles pensavam? Jesus volta logo. Na cabeça desse povo, isso foi muito comum no final do primeiro século. Por isso Paulo escreve aquela carta maravilhosa de Tessalonicenses para falar da ressurreição. Quer saber da ressurreição? Leia Tessalonicenses. Por quê? Muita confusão. Jesus volta, não volta. Volta, não volta. Passou 70, 60, 70. Imagina um cara esperando, né? 50, 10 anos. Volta, daqui a pouco está aí. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60. Se o cara esperar que voltasse naquela geração deles, quando dá 80 anos e começa a morrer gente da igreja, Jesus não voltou, eles começam a desenhar. Falam: não volta não, porque o povo está morrendo e ele não volta. No começo do segundo século, essa interpretação bíblica é corrigida, já não é mais uma preocupação, mas no final do primeiro século, isso perturbava os crentes. E aí esses caras começaram a dizer na igreja então que a volta de Cristo era uma mentira. Não esperem mais isso. E vocês vejam lá no capítulo 3, parece que é até um tom zombeteiro, né? Na hora que os caras estão dizendo: ó, desde que os antepassados morreram, está tudo igual. Não vai mudar nada, morre gente, nasce gente. Jesus não vem, gente, segue a vida. Então esse era o terceiro ensino que perturbava, desanimava, né? E os crentes caindo nesses três tipos de ensino estavam decaindo da fé. E aí entra naquilo que Pedro diz lá no começo: mas estão fracassando na fé. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez mais do que o livro de Apocalipse, muita gente lê o livro de Apocalipse tentando descobrir o quê? O futuro. Então tem muita gente que fala assim: a minha avó, que Deus a tem um belíssimo lugar, era muito carola, muito católica, muito pouco contato com a Bíblia. Então ela rezava muito, as rezas dela, etc. Mas quase não conhecia a Bíblia. Ela falava uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ela falava assim: filho, não pode ler a Bíblia. Ela falava assim, especialmente o livro de Apocalipse, porque fica louco. Olha que coisa, né? Uma coisa que eles falavam. Talvez as pessoas da época dela, no sítio, no contexto rural, lessem aquelas coisas, aquelas visões do Apocalipse, achassem aquilo uma loucura.
Muita gente hoje vai para o livro de Apocalipse tentando entender aquelas visões como um mapa do futuro. Vai se frustrar, tá, gente? Porque Apocalipse não é um mapa do futuro. Você quer saber como vai acontecer isso? 2 Pedro capítulo 3 trabalha isso muito melhor. Você quer saber o que vai acontecer na volta de Jesus? Um dos textos mais completos é 2 Pedro capítulo 3. Ele fala lá como que vai acontecer isso, a vinda do Senhor, irmãos. Tremendo, 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 tremendo. Ele vai gastar o capítulo 3 todinho só para falar da vinda do Senhor Jesus. Depois você vem em casa. Extraordinário. Sustância. Alguma dúvida até aqui? Por que escreveu? Por que não escreveu? Os motivos? Pode falar, Cristo, por favor. Por incrível que pareça, essa semana aqui eu tirei essas cartas para ler, né? E realmente eu nem esperava que o pastor ia fazer essa. Ah, é? Mas realmente, e com isso eu quero dizer que a gente acompanha, principalmente a nossa esse presbitério nosso aqui e as igrejas do presbitério leste paulistano, né, que eu nasci lá, porque eu vim daquela região. Eu fico olhando as condições das pessoas aparecendo em festas, né? Indo para a praia, e ninguém está preocupado com isso. Quase não. Tenho observado que até pessoas que eu conheço da igreja, né? Com latinha de cerveja nas festas, né? No bar. Aí eu fiquei pensando nisso que o pastor está falando. Parece que o pessoal está se esfriando. Pois é, eu acho que essa carta é muito oportuna. Porque o último versículo, gente, aliás, o versículo 13 do capítulo 3, deixa eu ler aqui para vocês. Olha o que ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 3. Alguém lê para mim, irmãos? Capítulo 13, versículo 3. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meu Deus do céu, gente, é para ler, jejuar, chorar. Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. O que Pedro está fazendo aqui, meu querido irmão Cristo, irmãos e irmãs? Pedro está pondo toda a vida cristã na perspectiva da glória eterna. Talvez, o Cristo, é isso que esteja faltando para a nossa geração. Nós estamos vivendo aqui como se a nossa existência fosse aqui agora. E quando nós vivemos a nossa existência como se a existência fosse aqui agora, tudo nos apavora. Ai, mas e se eu pego a doença e morro? Irmão, morreu. Nós aguardamos novos céus, nova terra. Não estou desdenhando de quem está chorando os seus mortos. Ontem eu vi uma coisa, eu e a Larissa, nós choramos. Um casal que morreu sem um saber do outro. Você viu isso? A mulher estava grávida, morreu. O marido entubado, não sabia, morreu. Os parentes teve que enterrar os dois. Eu e a Larissa estivemos chorando na casa, irmãos. Porque nós pensamos, se a pessoa se fosse nós, um morre de um lado, um morre do outro, os meninos sem saber que a mãe morreu. É difícil, gente. O que ajuda a gente a consolar com essas coisas monstruosas? Nós estamos esperando novos céus, nova terra. Lá não tem Covid para destruir nós, lá não tem fome, lá não tem guerra. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos sofrer abandono. Aleluia! Dá esperança para nós, dá coragem para nós. Então, ô cristão, talvez esteja faltando a gente viver a vida aqui na perspectiva do novo céu e nova terra. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, aleluia! O que Paulo falou, né? Meu viver é Cristo. Morrendo. Isso nos anima, irmão, sabendo que a vida não é só esse sofrimento aqui. É neve que destrói de um lado, é fogo que destrói do outro, é Pantanal que queima, é pai que mata filho, é pai que põe filho dentro do barril para cacete. Vocês viram isso aí, não viram? Gente, isso acabou. Novos céus, nova terra. Deus virou a página da história. O cordeiro venceu, a cabeça do diabo foi pisada e Deus triunfou sobre a morte. Aleluia! Então, cristão, quando eu penso isso, servir a Deus deixa de ser um fardo, se torna um privilégio. Então, talvez essa carta, irmão, seja muito boa para a gente ajustar uns focos nossos hoje. Os nossos focos estão tudo errado, tudo errado. Fala, Pedro. Isso que o Rockman citou agora do apóstolo Paulo, isso para mim chama-se grande confirmação daquilo que ele um dia fez e
com certeza que o galardão dele estaria preparado. Certeza, convicção. Agora a gente observa que muitas das vezes, infelizmente, né, para a tristeza da gente, a gente fica olhando essas coisas, né? Ainda, né? Volto a dizer, né? Uma carta muito oportuna. Se a gente corrigir alguns focos, a gente ganha esperança. A gente ganha esperança. Porque ainda que a gente padeça aqui os piores males, é pouco em vista do que está aguardando na vida eterna, né? Novo céu, nova terra. Oh, Deus seja louvado. Então vamos lá, mais alguma coisa, irmãos? Então deu para entender, né? É um testamento de alguém que está deixando um legado. Nós somos desafiados a pensar no nosso legado. Desprezavam a autoridade de Cristo. Como nós vivemos isso na nossa vida? Nós entendemos e nos submetemos à autoridade de Cristo. Usavam a liberdade com pretexto para o pecado, salva a alma, entrega o corpo para esmerear a vontade. Como que nós lidamos com essa tensão dentro de nós? Porque é uma tensão, né? Vontade de pecar é um pecado, vontade de pecar, né? Tensão. Quer ver isso? Os casados sabem ver isso, né? Vontade de brigar com a mulher, não brigar. Vontade de brigar, não brigar. A vontade está lá, você tem que lidar com ela. Faz parte da vida cristã. Como nós vencemos isso? Vamos ver. Desenhava e zombavam da segunda vinda de Cristo. Qual é a nossa perspectiva? Por que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Aí a gente corrige o foco. Certo? Nossa, só na introdução já deu um monte de coisa para a gente pensar, né? Vamos lá? Vamos dividir em blocos. Porque eu falei que o tema da aula é salvação, crescimento e fruto. O que essa carta fala de salvação para nós? Vamos para os versículos. Verso 1, abra sua Bíblia. Se você fechou, abre, que nós vamos em versículo agora. Vamos para o verso 1. Lourdes, leia para a gente, por favor, o primeiro versículo aí. 3? 1. Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco consideram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é o seguinte. Nós somos uma geração do WhatsApp. No WhatsApp, como é que escreve beleza? BLZ. Como? BLZ. BLZ. Não é como? Não. Risada, como que a gente escreve no WhatsApp? KKKK. Agora vem uma coisa que deixa a gente mais preguiçoso ainda, chamada emoji. Quando você quer expressar que você está assim, você manda uma carinha disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos deixando de perceber a profundidade das palavras. E aí, quando a gente olha uma saudação como essa, a gente pode deixar passar algumas coisas aqui que são muito preciosas. Então, olha lá, Lourdes, olha lá, irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Já vamos começar por aqui. Olha só. Pedro começa apresentando sua dupla credencial. Ele é apóstolo. Foi chamado. Na Bíblia, irmão, qual é o requisito para o cara ser considerado apóstolo? Vocês lembram? Quando lá, Atos dos Apóstolos, vai eleger alguém para pôr no lugar de Judas, qual que era o requisito básico? Oração. Oração, vida piedosa, mas tinha mais uma coisa. Que tivesse sido testemunha ocular das coisas que foram pregadas e vistas. Ou seja, tinha que ter vivido. Qual que é a autoridade hoje do cara falar que ele é apóstolo? Na minha opinião, não dá, porque ninguém que está aqui hoje foi testemunho ocular. O cara tem 2000 anos de vida. Fecha o pai, deixa eu falar. Eu vivo com Paulo e Pedro. Eu sou servo de Jesus, porque eu servo a um homem de Deus. Então, olha só. Pedro começa dizendo assim: eu sou apóstolo, mas antes de ser apóstolo, ele se apresenta como servo. A palavra servo aqui no versículo 1 é uma variante da palavra doulos, que quer dizer
escravo, alguém que foi comprado e agora pertence ao seu Senhor. É alguém que não tem direitos mais, ele vive para a glória do seu Senhor. Servir ao seu Senhor é o seu único e irreversível propósito de vida, o seu único, a sua única alegria deve ser agora viver para a glória do seu Senhor. Essa é a mentalidade do escravo na época. Hoje é meio forte dizer isso, né? E é forte dizer isso em qualquer tempo, né? Mas Pedro está usando essa expressão para dizer a profundidade disso. Irmãos, nós somos servos, a nossa vida agora, a nossa meta de vida é servir a esse Deus. Olha que maravilhoso. Não é uma mentalidade só do apóstolo Pedro. 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, não é o quê? Escravo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, quando o Pedrão começa dizendo Simão, servo e apóstolo, e eu destaquei lá a palavra servo, né, ele está indicando essa convicção, né, dos cristãos que eles haviam sido comprados por Cristo e agora não eram seus escravos. O termo servo aqui expressa uma dependência e expressa submissão. Então Pedro começa a bater nesses falsos mestres, porque os falsos mestres negavam o senhorio. Se eles negavam o senhorio, eles não eram servos de Jesus. Se eles não eram servos, eles não se submetiam e não dependiam. Então olha lá, contrastando com os seus oponentes, que prometiam liberdade, mas eram escravos da corrupção, o cristão que é escravo de Cristo recebe de todas as coisas que necessita para a vida. E aí, meus irmãos, vem aquilo que a gente chama de paradoxo da fé. Como que nós somos escravos e nós somos livres? Olha só, pensa nesse quadro que nós falamos dessa igreja. Esses falsos mestres iam ser livres de tudo, eram os mais escravos. Já pensou? Porque o cara dizia assim, ó, eu não devo satisfação a ninguém, porque Jesus não é Senhor de nada, então eu vou viver minha vida do meu jeito. Ele era escravo dele, ele era escravo do pecado que ele praticava, ele era escravo das suas paixões, da sua ganância. Esses falsos mestres que viviam lá nessa comunidade eram os piores escravos que existiam, os piores escravos que existiam. Alguém diz que o senhor mais algoz da minha própria vida sou eu mesmo. Ser escravo de mim mesmo é uma tragédia, porque eu tenho manias, eu tenho ideias erradas, eu tenho desejos pecaminosos, a minha natureza é pecaminosa. A pior tragédia que existe para um ser humano, irmão, é ser senhor, ou melhor, ser escravo do seu próprio ego, da sua própria vontade, da sua própria vida. O que Jesus vai dizer? Requisito básico do discipulado: quem quer vir após mim, o que Jesus está propondo aí? Ruptura. Quem é o Senhor da sua vida? Vida é o que a gente estava falando agora, Priscão. Quem é o Senhor da vida do cristão moderno? Quem é o Senhor da vida da família cristã moderna? É o dinheiro? Então o dinheiro vai mandar na tua vida. É o prazer sexual? Então, irmão, para você tudo vai ser lícito. É a tua beleza? Então a gente tem visto aí, agora a última da moda, né? Harmonização facial. Vocês já viram isso aí na internet, televisão? Tem uns que fica bonito, mas tem uns, irmãos, fica com cara de boneco de plástico. Uma boca desse tamanho. E não tem fim, né? Aí o cara põe o queijo, tira o queijo, põe a bochecha, tira a bochecha. Aí você olha uma foto da pessoa 20 anos atrás, era lindo. E aí tanto porco tirar, e porque está sendo tudo torto, você não sabe onde é o nariz, onde é o olho, onde é a boca, né? É escravo da beleza dele. Vocês viram aí no começo do mês passado uma moça que morreu dessa. Agora tem umas coisas novas no nosso meio, né? Influencer digital. Agora a moça morreu, foi no final de janeiro. Acho que a moça tinha 23 anos, 26 anos. Você viu isso? E a moça, 5, até a Larissa, que a mulher falou que a mulher era bonita. Falou, essa menina é linda, gente. Se eu tinha uma beleza dessa aí, misericórdia. Foi fazer o quê? Tirar lipo. Tinha gordura. Gordura na onde? Que você nem que se virar de lado, você não acha uma gordura naquela mulher. Por quê? O Senhor da sua beleza. As pessoas querem atenção, querem like, querem estar no centro.
Irmãos, essa é a nossa geração. E isso tem invadido a igreja cristã. Nós somos crentes cheios de senhores sobre as nossas vidas. E isso complica tudo, porque se Cristo não é o nosso Senhor, quem manda na nossa vida somos nós. Se Cristo não é o nosso Senhor, a minha agenda não está disponibilizada para Deus. Se Cristo não é o meu Senhor, ora, o meu corpo, o meu talento, a minha vida, os meus dons, tudo é meu e nada de Cristo. É o meu descanso, é a minha vida, é o meu passeio, é o meu projeto, é a minha programação, é o meu sucesso, é a minha beleza, é tudo meu. Pedro vai dizer para a gente que não. Nós vamos entender esse paradoxo. Cristo nos liberta e nos faz servos. Cristo nos liberta da ganância. Cristo nos liberta da avareza. Cristo nos liberta, irmãos, de uma vida da libertinagem. Cristo nos liberta dos desejos secretos do nosso coração. Mas ao mesmo tempo que nos liberta, nos atrela a uma vida de serviço. Estamos libertos da ganância, do pecado, da avareza, mas estamos escravos do amor, da santidade, da renúncia. É um paradoxo da vida cristã. Não dá. O crente que está em Cristo, ele é um servo. Vamos pensar aqui. Nesse momento da história, Pedro é alguém totalmente identificado com Cristo. Quando Pedro diz assim: eu sou servo, doulos, eu sirvo, Pedro aprendeu com quem, irmãos? Você está enxergando bem lá? Só lê para nós, por favor. O que diz lá, irmãos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Nesse momento da história, quando Pedro diz assim: olha, esses caras estão ensinando aí que não existe Senhor, servem a eles mesmos. Eu que sou apóstolo, eu sou um servo, sou um doulos, sou um escravo de Cristo, estou acorrentado a Cristo, devo a Cristo, sirvo a Cristo. Já prestou atenção? O Pedro aqui, ele está completamente identificado com Jesus. E por que eu coloquei aqui nesse momento da história? Porque Pedro foi sempre assim, identificado com Jesus assim? Foi trabalhar. Pedro foi um cara complicado, né? Pedro Transformado. Aliás, todos os discípulos, porque tem um momento lá no Evangelho, acho que a mãe de Tiago e João, que eles acham que queriam pedir para Jesus, não tiveram coragem, eles mandam a mãe. Porque assim, tudo que põe a mãe no meio vira um assunto sério, não é? Tem um momento lá do Evangelho, quando a gente é moleque, a gente fala assim: eu juro pela minha mãe. Você nunca falou isso? Tadinha da mãe, né? A mãe estava lá batucando as panelas em casa, a gente estava falando: ah, eu juro pela minha mãe, a cara de pau. Quando o assunto é a mãe, não dá certo. Mas a mãe de Tiago e João, a pedido do Tiago e João, chegam para Jesus, e o texto de Jesus está caminhando, e ela fala assim: eu quero falar com o Senhor. Ele fala: pode falar. Ele fala: em nome dos meus, quero interceder pelos meus filhos e pedir um favor para o Senhor. Quando o Senhor vier na sua glória, eu quero que o Senhor ponha uma à direita e o outro lá. Olha que pedido miserável. Vocês já viram esse egoísta? Não é só Pedro não, gente. Ou seja, qual que é a ideia do Tiago e João? Direita e esquerda naquele tempo era símbolo de reinado, certo? Estou reinando com o rei no trono. Os outros que... É isso mesmo, os outros que se largam para lá, nós vamos comandar os outros. Gente, então esse problema de identificar com Cristo não é um problema de Pedro, não. Vamos para a vida de Paulo. Paulo, uma máquina de pensamento helenístico, filosófico, um homem inteligentíssimo, um homem que até hoje, como tanto que a ciência avançou, que tudo avançou, a retórica de Paulo é imbatível, incomparável. Quando você pega os textos originais no grego, meu Deus, é um homem que não dá para competir com um cara desse, né? O homem era as argumentações filosóficas, a retórica, era uma máquina. Somado aí, tinha cidadania romana, ou seja, estava por cima da bagaça do tempo dele. Muito grande para Paulo quando gosta. Exatamente, além da cidadania, da filosofia, também era especialista na cultura do povo dele, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então o homem é um misto de
conhecimento de todo lado. Ele era Mas ele é identificado com Cristo? ele era um catedrático, né? Paulo era um monstro. Porque Paulo, Cristo, ele estava municiado da educação helênica, que dominava o mundo na época, mas Paulo também estava municiado da educação e da tradição que oriunda do judaísmo. Então ele chega a dizer que ele é fariseu, né? O homem era da nata da religião de Israel. Aliás, ele diz assim: eu sou fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia. O cara não era pouca coisa, não. Conhecia. Quando ele se converte e ele vai se apresentar também, vocês lembram como é que é a apresentação dele? Ele conhece a estrutura dele. Quando ele se converte, ele conhece a estrutura dele. Ele é pior do que Pedro. Ele fala assim: eu sou Paulo, não posso ser considerado apóstolo de Cristo, mas o menor dos apóstolos. Não deveria, sou como um filho nascido fora de tempo, não deveria nem ser considerado. Ele conhece a estrutura dele. Aí humilha, né? Houve um momento da história que o Pedro, o Tiago, o João, o Paulo precisaram se identificar com Cristo para começar a servir. Tem um momento da nossa história que nós precisamos identificar com Cristo, porque senão a gente não vai servir ninguém. E nós já vamos concluir, tá? Não vai dar para passar daqui. Talvez, irmãos, irmãs, e você que vai assistir posterior, o nosso grande problema hoje é que nós somos uma geração de crentes que não estão identificados com Cristo, sem medo de errar. Nós identificamos com a porta da igreja. Então é assim, naquela igreja as luzes são tudo escuro, cante uns cantos bonitos lá. Eu gosto de lá porque lá me dá arrepio. Eu gosto do presbiterianismo porque lá canta hino. Aí eu gosto da batista porque lá batiza na piscina. Não, mas eu gosto da assembleia porque lá dá glória a Deus. Então nós nos identificamos, que quer dizer, com as estruturas religiosas, mas nós precisamos nos identificar com Cristo. Seja batista, seja presbiteriano, seja assembleiano, seja católico. Nós hoje somos uma geração de crentes que não estão identificados com Cristo. Qual que é a grande prova dos 9 disso? A incapacidade de servir. Ninguém quer servir. Ninguém quer servir. Ninguém tem tempo. Ninguém pode. A minha agenda está lotada. Estou cansado. É o que o Priscão falou. Você está cansado para quê exatamente? Porque a tua agenda está cheia. Se você está cansado para tudo, então você esvazia a tua agenda e para com tudo. A gente está acelerado em todos os aspectos da vida da gente. Eu lembro do tempo da pandemia. Olha, ainda bem, glórias a Deus que está tudo gravado. Volta lá, nas primeiras mensagens que eu fiz na pandemia, está lá, vocês conseguem acessar lá. Acho que foi a terceira mensagem que eu falei, irmãos, está tudo maravilhoso, mas já cantei a pé, falei, hora que acabar isso aqui, essa fé acabou. Não demorou 3 meses, irmão. Cadê aquela fé que tinha no começo da pandemia, que o povo parecia assim, que ia ser arrebatado por Deus? Nossa, era indo para cá, era indo para colar, era oração, era tudo. Falei, meu Deus, a igreja pegou fogo, aleluia, é o avivamento de Deus. O povo não morreu na pandemia, vamos para a nossa vida de sempre. Olha só, nós precisamos nos identificar com Cristo. Eu achei aquela imagem ali muito fantástica, né? A identidade, né? A nossa digital está na identidade de Cristo, o ser servo. Se na nossa identidade não está o ser servo, eu não estou identificado com Cristo. Então, que tipo de servo de Cristo é o cristão moderno? Esse camarada aqui, James Bryan Smith, escreve um livro maravilhoso com Deus, uma maravilhosa e boa comunidade, uma maravilhosa e boa vida, uma teologia do livro. Ele vai dizer assim: o exemplo de Jesus se torna o nosso exemplo, não apenas porque queremos imitá-lo e obter o seu favor. Servir as outras pessoas é a maneira mais sublime de viver. Querer e precisar ser servido pelos outros não é um fator gerador de vida, mas um fator destruidor de alma. O rei de todas as coisas veio para... perdão, há um erro aqui, né? Para servir. De certo, o maior ato de amor é entregar a si mesmo pelo bem dos outros. Já prestou atenção que quem sempre quer ser servido nunca é completo? Nunca é completo. Você faz.
Porque quem só quer ser servido geralmente é culpabilizador. Como é uma pessoa culpabilizadora? Você conhece mesmo, tenho certeza. Como é uma pessoa culpabilizadora? Tudo na vida dela é culpa de alguém. Então minha vida ministerial não decolou porque fizeram isso para mim. Meu casamento deu certo porque minha sogra me falou tal coisa. Meus filhos não foram felizes porque em 1988 não ganharam o presente que eles queriam ganhar. Então tem que ele não entende que na verdade ele não descobriu o sentido da vida ainda, que é reajustar o foco, ser escravo de Cristo e ser suprido por Cristo. Certo? Está acabando. Esse autor aqui, ó, todo mundo devia ler esse livro, Jesus Puro e Simples. O que move os servos verdadeiros é simplesmente a alegria pura de ser semelhante a Jesus e permanecer perto dele. Se as pessoas quiserem ver Jesus nas nossas igrejas, nós precisamos aumentar o número de servos. E nós temos o que hoje? Em geral, Jesus não é visto nas multidões, ele é visto entre os servos. Chega aqui ao versículo 2. Pronto. Vamos parar aqui? Ó, não deu para passar o primeiro versículo, né? Mas é bom estudar a Bíblia, não é, gente? Sempre bom, né? Ela é presente, né? Assim, passa anos e anos e a gente vê como que ela é viva. É atual, né? É. Vamos pensar um pouco nisso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pedro, apóstolo e servo do Senhor Jesus Cristo. Identificação. Pedro sempre foi identificado com Cristo na vida dele? Não. É óbvio que não. Mas eu acho que é onde que começa esse negócio da identificação do Pedro. Porque eu acho que a conversão verdadeira, o que está faltando hoje, irmãos, na minha humilde opinião, como pastor de almas, é um check-up em relação à conversão. Eu só posso chegar a essa conclusão. Porque o Pedro, ele é um cara fantástico, mas ele é um cara movido pela religião. Quando Jesus está começando o ministério dele, ele está pregando uma praia, não sei se vocês lembram desse texto. Vou falar isso e nós acabamos, para nós orar. O Robson vai orar para nós, por favor. Diz que Jesus começa a pregar e a multidão começa a apertar Jesus. Jesus vai andando, né? Para não cair na água, Jesus fala o quê? Alguém tem um barco. O Evangelho diz que o Pedro tinha acabado de pescar, ele lavou o barco, o barquinho dele não estava tão fedido assim de peixe, né? Põe Jesus e fala, pega o barco ali, né? É vizinho aqui da Galileia, nós conhecemos ele, né? Põe no barco, Jesus prega, tudo. Quando Jesus acaba de pregar, Jesus fala, vamos voltar para a água. O Pedro já começa a dar trabalho. Ele fala assim, eu não queria falar, mas eu sou pescador, né? O senhor é carpinteiro, nós sabemos que você é filho do Zé, da Maria, né? Era conhecido, né? Mas vamos lá, então, joga as redes aí que o filho do Zé está mandando. Você sabe, vem aquele monte de peixe, o Pedro fica doidão, fala, meu Deus, não pode levar esse peixe. Faz sinal para os outros lá, vem os barcos, leva aquele monte de peixe. Quando o Pedro olha para Jesus e vê tudo, ele cai de joelho no barco e fala assim, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus fala, olha, não, porque o puro veio purificar o impuro, eu vou fazer de vocês. Por que Pedro fala assim, afasta-te de mim? Pedro estava reconhecendo que ele era muito pecadorzão. Olha o peso da religião. A religião categorizava as pessoas entre puras e impuras. Os impuros já estavam tudo no inferno, né? Os puros tinham algum direitinho ainda de ir no culto, de tal, receber uma bênção, participar. Só que dizia assim, se você estiver diante de alguém puro, você corre, porque a lei diz que você não pode deixar ele impuro. Então a mentalidade de Pedro é assim, a lei, a força da religião diz que se eu estar com Jesus agora e ele deve ser muito puro, porque ele mandou e a gente pescou esse monte de peixe, a religião pode me penalizar. Então eu vou obedecer a religião, sai de perto de mim, Jesus. E Jesus disse para Pedro, então, quando ele fala, olha, vem comigo, Jesus está destruindo essa ideia da religião. Né? Pedro, eu sou mais do que a religião. Pedro segue. Só que durante todo o caminho, irmãos, Pedro sempre dá indícios que ele está vinculado à religião e não a Jesus. Quando traz as crianças para Jesus abençoar, Pedro faz o quê? Não deixa as crianças ali.
Fala os discípulos, eu estou crendo que Pedro está no meio. Porque a religião dizia, as crianças devem incomodar um rabi. Não. Quando Jesus cura no sábado, o povo está lá, censura. Quando Jesus está com um pecador, os discípulos estão lá, censura. Pedro está ligado o tempo todo à religião, isso é claro, é muito óbvio isso. Aliás, até quando prende Jesus, prende Jesus, qual que é o único que está armado lá? Pedro, tira a espada e faz o quê? Pumba na orelha do cara. A gente não é criança, ninguém dá uma espadada para cortar a orelha. Você acha que Pedro queria cortar a orelha do cara? A cabeça, né? Eu acho que não, eu acho que ele queria cortar a cabeça do cara. E o cara foi ligeiro, né? O cara deu uma. E pegou a orelha, pumba! O que Jesus fala? Pedro, eu não sou ladrão, guarde isso daí. Aqui não é com espada, não é com vara, aqui é o reino de Deus. Se eu quisesse, seria anjo aqui. O texto segue, Pedro nega, vai toda aquela ladainha, Pedro chora e tal. Lá no fim, irmãos, quando Pedro encontra com Jesus, o que Jesus pergunta para ele? Você me ama? Qual é a resposta? Você me ama? Segunda vez. Você me ama? Terceira vez. E o que Pedro fala a terceira vez? Isso que dá um sentido nele assim, né? Tu sabes que eu me amo. Por quê? Porque cumpre o que Jesus disse para Pedro quando Pedro estava para trair, lá no Getsemane. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o Satanás quis te peneirar, eu roguei ao Pai, você está livre. E é o seguinte: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Você lembra de Jesus falando isso? Então o que eu quero entender no meu raciocínio muito lógico? Quando Jesus fala lá para Pedro: Pedro, você me ama, e fala amo, o que Jesus fala para ele depois da terceira vez? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, agora você se converteu. Você andou comigo esse tempo todo, você não estava convertido ainda, Pedro. Você era o cara da religião, agora você está convertido. E aí Pedro convertido, ele pode se identificar com Cristo. Então, irmãos, talvez o grande mal do nosso tempo seja a falta da verdadeira conversão. Porque se nós amamos o Senhor, nós apacentamos as ovelhas do Senhor. Se nós amamos, então a gente pode andar a vida inteira com Deus e nunca está identificado, porque eu nunca me converti. Eu sou o cara da religião, mas eu preciso estar convertido. Isso é muito sério, e as pessoas nem querem falar sobre isso hoje, mas a gente precisa falar sobre isso hoje, porque o dia do Senhor vem e a gente tem que estar preparado. Vamos fazer oração? Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente segue, versículo 2. São 11 versículos, né? Tem um bocadinho para caminhar ainda, mas vai mais rápido. Depois do versículo 4 vai mais rápido, tá? Eu espero que o coração tenha te inspirado, te abençoado, te instigado a ler essa carta na sua casa, meditar nessa carta, principalmente no capítulo 3, né? Tem perspectiva do dia do Senhor, se identifique com Cristo, irmão. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Nosso lugar, por favor, para nós. Pai amado e Senhor das nossas vidas, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a Tua Palavra e nos dá a oportunidade do Teu Espírito Santo nos cutucar, Senhor, nos despertar, Deus, porque precisamos, nesses tempos difíceis que estamos passando, precisamos de um despertamento nessa igreja, Senhor. Que o Senhor cutuque, Senhor, a cada irmão que aqui pertence, Senhor. Que o Senhor Espírito me incomode, ó Deus, a cada pessoa que por aqui passou. Que o Seu Espírito Santo transforme vidas, Senhor, e que possamos realmente ser sérios e comprometidos contigo, Senhor. Que possamos entender que o compromisso que temos contigo é acima de tudo e de todos. E que possamos ser exemplo para todos que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa, Senhor, usar as nossas vidas, ó Deus, para transformarmos vidas. Que nós podemos gerar ovelhas, ó Deus, comprometidas contigo. Te agradecemos por essa escola dominical, Senhor, que para nós tem sido fundamental na nossa vida. E que isso cresça, Senhor, que possamos ser exemplos a cada dia, onde quer que andarmos. Abençoar na paz de Jesus. Lembrando, hoje à noite, a gente continua o tema, né? Igreja Nacional, todos em missão. Hoje o tema é mais casa. Vamos falar sobre isso, o que acontece quando Jesus chega na nossa casa. Extraordinário.
Né? Então, Deus abençoe a todos e até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Acho que acabou, hein, irmão? Acabou.